A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo mais uma vez ao curso básico de teologia. Fico muito feliz que você tenha chegado até aqui na quarta aula de Bibliologia 1. É um sinal que você tem aprendido e tem interesse em continuar aprendendo. Quero dizer que é um prazer muito grande poder tê-lo como o nosso aluno e o nosso desejo é que você continue aprendendo muito e muito mais. A aula de hoje é a última aula de Bibliologia 1, do primeiro módulo de Bibliologia. Hoje nós vamos falar sobre, na realidade é a continuação da aula passada, que nós vamos falar sobre os códex e os assuntos depois desse daí, que é a formação, o idioma da Bíblia Sagrada, quais são os livros que compõem o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e quais são os livros que compõem a Tanar, né, que é a Bíblia hebraica, e você vai ver, entre outros assuntos muito interessantes voltados a esta última aula. Então, que Deus te abençoe. Espero que você esteja com o seu caderno, com as suas canetas e a sua Bíblia em mãos para fazer as suas anotações e lembrando sempre de uma coisa: dúvidas, estamos à disposição para poder lhe orientar, porque queremos que você alcance a excelência na palavra de Deus. Então, vamos à aula de hoje. Papel, caneta, Bíblia na mão, coração aberto, mente aberta e vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Nós vamos dar início à aula de hoje. Mais uma vez, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor e uma boa noite a todos. Mais uma vez, é um prazer muito grande poder tê-los aqui. Amém. Para nós estarmos juntos aprendendo a palavra de Deus. Eu espero que os irmãos estejam aprendendo alguma coisa e lembrando que os irmãos têm a liberdade de nos perguntar e tirar suas dúvidas, né? Os irmãos têm essa liberdade aqui conosco de tirar as dúvidas. Os irmãos sintam-se à vontade de estar aqui conosco, tá bom? Deixa eu ver aqui se está compartilhada aqui alguma outra coisa. Então nós vamos dar início. Os irmãos estão vendo bem aí o slide? Então, os irmãos estão conseguindo visualizar? Perfeitamente. Perfeito, Está bem, né? claro. Tá bom. Então nós vamos fazer aqui um pequeno resumo da aula passada, como sempre nós fazemos este resumo. Na aula passada nós falamos sobre a formação da Bíblia, né? Nós falamos sobre a presença de Jesus nos livros, em cada livro da Bíblia Sagrada. Falamos que Jesus é o centro, né? Jesus é o centro da Bíblia Sagrada e que Jesus está no Pentateuco, assim como em todos os outros livros que compõem o Antigo Testamento. Jesus está presente nos livros históricos, Jesus está presente em cada livro histórico, Jesus está representado de alguma forma. Nós falamos que Jesus está presente nos livros proféticos, em cada livro, ou poéticos, né? Em cada livro poético
Jesus é representado de alguma maneira. Nós falamos que Jesus está presente nos livros dos profetas maiores e profetas menores. Falamos sobre a característica de Jesus em cada um dos livros do Antigo Testamento, dos profetas maiores e menores, começando aí de Isaías, né? Falamos sobre Jesus manifesto, presente e revelado no Novo Testamento, que Jesus ele está presente em cada página, em cada livro do Novo Testamento. Falamos que Jesus aprovou a Bíblia Sagrada, ele leu, ele ensinou, chamou a Bíblia, o Antigo Testamento, de Palavra de Deus, ele cumpriu a Bíblia Sagrada no que diz respeito à sua vinda, ao seu nascimento, ao seu desenvolvimento social, ao seu ministério, ao seu sofrimento, à sua morte e à sua ressurreição e à sua glorificação. São profecias que Jesus cumpriu do Antigo Testamento e que existem profecias que irão se cumprir, né, ainda com o retorno de Cristo e assim todas as outras profecias futurísticas que nós ainda estamos aguardando se cumprir. Nós falamos sobre os tipos de materiais, né, que eram utilizados para deixarem registrados, né, os acontecimentos, que o primeiro foi a pedra, que é um dos materiais mais antigos, né, que eram utilizados para o registro de acontecimentos. Nós falamos que também eram peças de cerâmica, rolos, né, sendo eles de papiro ou de pergaminho. Falamos exatamente sobre esses dois, né? Falamos sobre o cilindro aqui de Ciro, né, que é um artefato arqueológico raríssimo e preciosíssimo, né, que comprova a existência de Davi, porque está escrito exatamente no cilindro de Ciro, autorizando o retorno do povo judeu do cativeiro, e ele escreve exatamente onde está aqui, ó, circulado aqui, ó, está dizendo que é exatamente a casa de Davi, né? Ben David, né? Que significa casa de Davi, mostrando arqueologicamente que Davi existiu e que o povo de Israel, o povo de Deus, estava em cativeiro, né? E ele assinou esse edito, trazendo a liberdade ao povo novamente. Então, falamos sobre esse tipo de material, falamos sobre o papiro, o pergaminho, né? Que papiro do papel, que é uma planta aquática. Falamos sobre o processo, como era feito o papiro, né? Como eles faziam para fazer esse pedaço de material, para que eles pudessem escrever nele. Mostramos aqui as etapas, como era feito. Primeiro era colhido o material, depois cortado o material e depois batido o material, esfregado aquela pedra que nós falamos, né? E que ele se tornava apto para o registro de acontecimentos ou de qualquer outro fato que envolvesse a ocasião. Falamos aqui, mencionamos sobre o papiro, aonde ele é mencionado na Bíblia Sagrada. Algumas traduções traz como junco, né? Chamando de junco. Então, varia muito de tradução para tradução. Falamos sobre o pergaminho, que era feito de pele de animais, né? Que era um processo também de pedra com peles de animais, né? Que ressecavam a pele, tratavam a pele
e poliam a pele e faziam com que ele se tornava apto para registros. Mostramos na Bíblia também aonde está registrado a questão da palavra pergaminho, né, que é membranas, que é no texto grego, se encontra a palavra membranas, como eu trouxe aqui para os irmãos. Aqui, ó, aqui é o texto vermelho, aqui é o texto grego, a forma escrita, né? Está aqui a palavra biblos, né, que significa Bíblia, transliterado aqui, ó, Bíblia, e membranas, que é exatamente essa daqui, ó, transliterado como membranas, que é exatamente pergaminho, né, que eram utilizados para o armazenamento ou registro de algum fato, de algo que deveria ser registrado. Pergaminho tem uma durabilidade muito maior e muito mais extensa do que o papiro na época, né? Então, nós vamos entender agora, nós vamos passar aqui para o códex, que é um outro material também que era utilizado para deixar registrado os acontecimentos e que foi usado para preservação daquilo que está contido na Bíblia Sagrada ao longo da história, até a evolução do papel propriamente dito. Até aqui tudo bem? Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão me ouvindo bem? Sim. Então, né? Tá ok. Muito obrigado, irmão. Nós vamos dar continuidade, então. Bom, sobre os códex, né? Como era esses códex? Está aqui, ó, os códex ou codex, né? Da palavra em latim que significa livro. O que eram esses livros? Era bloco de madeira. Eram os manuscritos gravados em madeira, em geral, do período da Era Antiga Tardia até a Idade Média. Era utilizado esses códex, né, que eram pequenas tábuas, né, pequenas filetos de tábuas, que eram feitos os registros, né, com uma espécie, posso dizer assim, eu não tenho aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui, uma espécie de estilete que era usado para fazer o registro naquela tábua de madeira, né? Era uma fina tábua de madeira que era utilizada para o registro. Foi até a Idade Média que era utilizado desta forma. O códex é um avanço do rolo de pergaminho. Os irmãos observem o seguinte: em toda a história da evolução social, nós também tivemos a evolução não só social, como também tivemos uma evolução tecnológica. Os irmãos quando os irmãos forem estudar sobre sociologia, os irmãos vão encontrar que, junto com o avanço social entre costumes, hábitos e pensamentos, os irmãos vão encontrar uma grande evolução tecnológica referente ao período em que eles estavam vivendo na época. Como podemos observar que primeiro eles usaram a pedra, né? Eles escreviam, com certeza os irmãos já viram em algum filme, em algum local, os irmãos já viram aqueles desenhos que eram registrados nas paredes das cavernas, né? Que eram utilizados ali, deixado algum registro, que era muito utilizado no Egito Antigo. Então, houve uma evolução não só social, mas também tecnológica. Conforme a sociedade foi evoluindo, a tecnologia também foi evoluindo. Dentre essas tecnologias, o modo de deixar registrado os acontecimentos e os fatos da época também tiveram a sua evolução.
E observe que veio madeira, veio o papiro, depois veio o pergaminho, depois veio o códex, que era exatamente a evolução do pergaminho. É gradativamente substituído este último como suporte da escrita. O códex, o códex, por sua vez, foi substituído pelo livro impresso. Ou seja, o códex ele foi o auge da evolução daquele período, né, sendo substituído apenas pelo documento já impresso, né, pelo documento já que nós temos essa modalidade que nós temos hoje dos papéis já impresso. Nós vamos estudar no módulo de Bibliologia 2 exatamente essa questão da evolução da imprensa, o surgimento da imprensa e como isso favoreceu a divulgação da palavra de Deus até os dias de hoje. Então, eu botei aqui um exemplo, os irmãos estão vendo o nosso compartilhamento de tela, e aqui é um modelo que era utilizado. Está parecendo quase com o modelo que nós possuímos hoje, né? Modelo de aspiral. Está vendo aí? Quando a gente fazemos a impressão, né? Nós fazemos a impressão de algum documento e fazemos exatamente a encadernação. Está vendo aqui? Eu deixei até aqui em destaque para mostrar para os irmãos como era feito. Os pedaços, né, com os registros, está vendo aqui? Essas pequenas fissuras é exatamente o que era feito o registro. E aqui era furado e colocado esses pequenos barbantes, e que se tornavam praticamente um livro, né? Um livro com aspiral, vamos dizer assim, né? Na nossa linguagem de hoje. Então, é como se fossem os aspirais que nós temos nos dias de hoje. Eles eram todos feitos desta mesma forma como está aqui. Aqui é uma foto para demonstração de como é que eram os códex. Eu também trouxe aqui aos irmãos, aqui um livro de bronze, um material muito antigo. Aqui é uma foto de um material que era bem antigo, né? E que retrata exatamente a mesma modalidade do códex, né? Só que em placas de bronze eles eram feitos os registros, né? E tá vendo aqui, os aspirais, né? Eles tinham aqui os aspirais que eles utilizavam para poder prender cada página, vamos dizer assim, né? Cada página desse livro aqui, né? Ele coloca aqui, eu vou colocar aqui em destaque para mostrar para vocês aqui, Cada um desse é um aspiral que eles utilizavam para segurar as placas de bronze. Aqui praticamente está quase o mesmo formato de um livro, né? Que nós possuímos hoje em dia. Então, eles utilizavam dos materiais que tinham uma conservação muito maior do que o papiro e do que o pergaminho. Eles utilizavam. Então, esse daqui é um livro de bronze que eu coloquei aqui para os irmãos, a critério de comparação de durabilidade de material que ao longo do tempo eles estavam utilizando. Então, nós vemos aqui o códex de madeira com os filetozinhos de barbante, vamos dizer assim, né? E também o que era feito em bronze. Aqui o trabalho para se escrever nesse material aqui era muito maior, né? Era como se tivesse que ficar com um pedaçozinho de
ferro e um martelo, né? Martelando e para dar forma às letras, né? Que eram utilizadas na época. Ele foi lá falar com o rapaz para botar para dentro. Então, aí nós vamos avançar. Nós temos aqui ainda falando um pouco mais sobre a origem do papel, né? Esse papel que nós possuímos hoje, né? A palavra papel vem do latim papyrus e faz referência ao papiro, uma planta que cresce nas margens do rio Nilo, no Egito, na qual se extraía fibras para a fabricação de cordas, barcos e as folhas feitas de papiro para a escrita. Quando a escrita surgiu, há mais de 6.000 anos atrás, as palavras eram escritas em tabuletas de pedra ou argila. A forma mais primitiva de escrita era a cuneiforme, por volta de 3.000 anos antes de Cristo, ou antes da Era Comum, né? Os egípcios inventaram o papiro. A escrita cuneiforme. Vou mostrar aqui uma escrita cuneiforme aos irmãos dentro dos nossos slides, lá naquele, deixa eu achar aqui, lá naquele cilindro. Vou mostrar aqui para os irmãos o cilindro. Deixa eu achar. Será que tá? Deixa eu aumentar aqui para que eu possa visualizar melhor. Aqui, ó, o cilindro. Esse daqui, ó, são escritas cuneiformes, tá? Aqui é a forma hebraica de se escrever. Então, a escrita cuneiforme era a escrita mais antiga que possuíam. Era a escrita mais antiga que era feito o registro. Então, aqui eu trouxe mais uma vez para os irmãos a ordem, né, do papiro. Aqui os irmãos já viram já a forma como eram feitas, e alguns irmãos não estiveram presentes na aula passada. Então, a planta era extraída das águas, né, tirada a casca, ela cortada em pequenas tiras, montadas, trançadas, né? Tá vendo aqui, ó, trançadas, né? Aí outra fileira por cima, era batidas, amassadas, né? Era passado um polimento final com uma pedra e ela ficava apta para fazer o registro, né, daquilo que deveria ser registrado. Esse aqui é o processo de fabricação deste papiro, né? Bom, documentos que nós possuímos hoje, dos textos mais antigos, que nós ainda temos registro hoje, tem alguns trechos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, que são armazenados hoje em dia em museus, né? Eu trouxe aqui algumas fotos para os irmãos, e é exatamente o que está registrado nesses materiais, tá? Aqui é praticamente um pedaço de um pergaminho, que neste pergaminho está contido, né, a segunda carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, capítulo 11, versículo 33, e até o capítulo 12, versículo de número 9. Aqui, na realidade, eu fiz o destaque só do capítulo 12, versículo 9 e 11, 33. Nesse pedaço de papel, de documento, né, está escrito: em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos para me prenderem. É um registro de um documento histórico a qual
Paulo diz à igreja de Corinto, né? E capítulo 12, versículo 9, ele diz: E dize-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. São pequenos trechos da Bíblia Sagrada que são preservados até os dias de hoje como provas arqueológicas e fidedignas de que a Bíblia passou por todo o processo que ela passou de aproximadamente 1.600 anos para chegar até os nossos dias de hoje, exatamente com os textos que nós temos à nossa disposição para pesquisa até os dias de hoje. Então temos aqui, vamos entrar aqui agora nos vocábulos, né? Ou o vocábulo da Bíblia, a linguagem que a Bíblia utiliza, né? Não é encontrada a palavra Bíblia no texto em português. Eu tenho certeza que meus irmãos já leram a Bíblia, né? Alguns já leram a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis. Primeiro leram o Antigo, depois leram o Novo. Alguns leram o Novo, depois leram o Antigo. Outros obedecem aquele projeto de leitura bíblica anual, né? Que lê 4 capítulos do Antigo Testamento, 4 capítulos do Novo Testamento, e que, ao findar de um ano, ele conclui a leitura da Bíblia Sagrada. Mas, em nenhum lugar da Bíblia, nós vamos encontrar a expressão Bíblia. Nós não temos esta expressão Bíblia na nossa Bíblia em português, né? Porém, nós encontramos esta palavra em grego. Nós já vimos lá no texto anterior, né? No texto em português das Escrituras Sagradas, mas encontra-se no texto original em grego. Veja o exemplo. Aqui eu coloquei 2 textos, né? Um em grego, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Aqui está a escrita em grego, e podemos destacar aqui, está a palavra Bíblia, mas na transliteração, que é a tradução desta palavra, nós encontramos a palavra livros, né? Ou seja, nós vamos sempre encontrar a palavra livros, né, na Bíblia. Quando Paulo diz para Timóteo: quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Se fosse no texto grego, estaria membranas, né? Como tem aqui embaixo. Membranas. É a tradução desta palavra, a transliteração desta palavra. Então, os irmãos observem que Paulo, ele cita os livros. Agora eu pergunto aos irmãos, quais são estes livros que Paulo se referia? Quais são esses livros? Quais são esses pergaminhos que Paulo estava se referindo? Os irmãos têm algum palpite? Era os 5 livros, né? O Pentateuco e os dos profetas, né? Que é os pergaminhos. Exatamente, irmão Jefferson. Exatamente. Era o que eles tinham de palavra de Deus em suas mãos naquela época, né? Eles dispunham exatamente deste material para poder ensinar a igreja, orientar a igreja e compreender o projeto de Deus para a igreja. Como base disso tudo era o Antigo Testamento. Então, nós entendemos o quê? Que a igreja
do primeiro século, a igreja do primeiro século, ela utilizou exatamente o Antigo Testamento como ponto de partida para o entendimento, a compreensão da graça, né? É algo muito glorioso quando nós estudamos sobre o uso do Antigo Testamento, na igreja primitiva, o uso do Antigo Testamento na igreja primitiva. Ou seja, eles utilizavam a lei, utilizavam as leis morais, eles utilizavam os profetas, eles utilizavam os salmos, eles utilizavam tudo aquilo que Deus havia deixado para a questão de conduta em todos os sentidos, né? Ou seja, o Antigo Testamento serviu como um ponto de partida para a compreensão da graça de Deus, uma vez ministrada por Jesus Cristo. Jesus, ele trouxe não só o cumprimento da lei, como também a verdadeira interpretação dos mandamentos contidos no Antigo Testamento. Então, nós encontramos Jesus no Antigo Testamento, e era exatamente isto que a igreja primitiva fazia. Ela usava o Antigo Testamento como seus livros para doutrinar e ensinar a igreja, ou as igrejas na época, né? Então, era muito utilizado. Então, esses livros, essas membranas, esses pergaminhos, eram utilizados frequentemente, principalmente pelo apóstolo Paulo. Principalmente pelo apóstolo Paulo, porque ele é o maior responsável pela grande quantidade de livros que trazem a sua autoria no Novo Testamento. Né? Existem muitos livros que Paulo escreveu no Novo Testamento e que ele teve como orientação e fonte não só a revelação da graça que Jesus deu a ele, mas também aquilo que ele trouxe do Antigo Testamento. Até porque Paulo não era qualquer pessoa, né? Nós sabemos que Paulo, ele foi educado, criado, orientado, tutelado aos pés de quem? Nada mais, nada menos de que Gamaliel, né? Paulo foi doutrinado em todo o conceito de lei do Antigo Testamento aos pés do maior rabino daquele tempo, que era exatamente Gamaliel, que ele era respeitadíssimo, ele era como se fosse o maior teólogo dos nossos dias de hoje e que as pessoas querem aprender com ele, porque ele domina as Escrituras. Então, Paulo, ele utilizou o Antigo Testamento para poder ensinar, orientar e dizer à Igreja de Cristo como proceder. Então, até aqui tudo bem? Alguma pergunta? Geralmente, os alunos têm uma pergunta quando chegamos a essa altura aqui. Tem alguém que tem alguma pergunta? Algo não ficou claro? Os irmãos queiram perguntar? Eu tenho. Quem? Sara, pode falar, Eu Sara. tenho. Por que esse teólogo aí, topzão, não aparece na Bíblia assim? E nem na história, tipo, nos livros de história, que nem aqueles outros lá, Martinho Lutero e tal. Não, ele não vai aparecer, né? Porque, na realidade, ele aparece nos livros históricos, ele não aparece em todos. Se você for pegar uma biografia de Martinho Lutero, ele vai narrar só Martinho Lutero. Mas você pegar um livro chamado Flávio Joséfo, esse aqui, ó,
Tá vendo aqui, ó? História dos Hebreus. Flávio Josefo. Quem tiver condições de estar adquirindo um livro desse, os irmãos adquiram. Este daqui, ele narra a história do povo de Israel, do povo judeu, né, até o ano 70, até a destruição do Templo de Jerusalém. E neste livro, ele fala sobre a questão de Gamaliel. Porque, irmãos, na época existia escolas teológicas. Os irmãos sabiam disso? Os irmãos já ouviram isso? Os irmãos já ouviram? Não, senhor. Não? Na época existia duas grandes escolas teológicas na época, que os líderes dessas escolas tinham interpretações diferentes acerca de algumas questões da lei de Moisés. Então, pensamentos se dividiam dentre a sociedade da época. Uns interpretavam de uma forma, outros interpretavam de outra forma. Paulo, ele foi criado dentro dessa escola teológica de Gamaliel, né? Vamos dizer assim, né? Que essa poderia ser uma escola, né? Foi criado aos pés desse grande teólogo da época. Se você pegar um livro que narra sobre a biografia histórica do apóstolo Paulo, você vai ver registrado lá Gamaliel. Você vai ver registrado Gamaliel, tá bom? Porque ele que eu tô lendo. Sim? Eu tô lendo um livro que narra um pouco assim a história de Paulo, do apóstolo Paulo. Sim. Eu tenho aqui em casa. Deixa eu ver o nome dele aqui rapidinho. Paulo Apóstolo, um trabalhador que anuncia o evangelho. É de Carlos Mestres. Não, é Mestres. Sim. Carlos Mestres. O livro é muito bom, muito bom. Eu ainda não terminei de ler ele, acho que eu não cheguei nessa parte. Tipo, eu nesse livro eu aprendi que Paulo, essa parte que o senhor falou, que Paulo era bem estudado e tal, só que não cita esse moço aí que o senhor falou, esse teólogo. Sim, sim. Paulo, ele não era qualquer pessoa. Paulo, ele era um homem bem instruído, orientado. Porém, na lei de Moisés, no Antigo Testamento, quando Paulo se converteu ao cristianismo, quando Paulo se converteu a Jesus Cristo, Paulo teve que aprender acerca da graça. Paulo teve que aprender e ele começou a olhar para o Antigo Testamento e começou a identificar o Messias do Antigo Testamento, começou a identificar que era em Jesus, né? Então, ele foi se fortalecendo na graça, crescendo na graça, exatamente com isso. Não só com isso, mas Paulo também aprendeu com Pedro e os demais apóstolos em Jerusalém. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, nós podemos ver que Paulo viaja para Jerusalém para aprender com os apóstolos. Não só aprender com os apóstolos, como também Paulo, ele diz que aprendeu do próprio Jesus. Jesus também ensinou a Paulo as profundidades da graça de Deus, né? Ou seja, Paulo ele era um homem extremamente preparado, não só na questão da graça, mas como também na questão do conhecimento. Paulo entendia muito bem. Bom, Jefferson? Uma pergunta. Pode fazer, mas Jefferson. Paulo, ele teve um encontro pessoal com Jesus após a ressurreição ou não? Foi só assim, espírito mesmo? Foi naquela ocasião. Jesus apareceu Sim. apareceu para várias pessoas, né? Reuniu ainda com os seus discípulos e tudo mais. Mas Paulo teve essa chance ainda?
de estar frente a frente com Jesus? Isso, igual os discípulos, nem que Jesus apareceu a vários. Igual aos discípulos? Aham. Não. Aí se divergem em alguns pensamentos. Alguns teólogos acreditam que Olha só, o cacho pesou mais, ó. o fato de Paulo... Ficou muito aqui. A Sara, o microfone, Sara. O fato... Perdão. O fato de Paulo ter ficado um período no deserto da Arábia, um bom tempo, aproximadamente, acho que 3 anos ou 3 anos e meio no deserto da Arábia, que não é registrado exatamente o que ele foi fazer ali, a Bíblia não registra, e nenhum documento que narra sobre a biografia dele também registra, há apenas especulações. Dentre essas especulações, acredita-se que Jesus apareceu também a Paulo, instruindo, ensinando e orientando. Esta é uma das linhas de interpretação, de entendimento sobre o conhecimento que Paulo recebeu do próprio Senhor Jesus. Porque os irmãos lembram na leitura da Santa Ceia que ele diz assim, perdão, irmãos, o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Né? Ou seja, aonde que está na Bíblia Sagrada que Paulo recebeu esta orientação da ceia diretamente de Jesus? Nós não vamos encontrar. Nós vamos encontrar os discípulos, os apóstolos, recebendo de Jesus a orientação da celebração da ceia, como um memorial. Mas nós não vamos encontrar Paulo lá na mesa com os discípulos. Mas, na ministração da ceia, que Paulo fala à igreja de Corinto, Paulo diz, o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Ou seja, muitas outras orientações que Paulo diz às igrejas de Corinto, à igreja de Corinto, Paulo não aprendeu com os discípulos. Paulo aprendeu diretamente com Jesus. Um trecho que Paulo diz, exatamente quando Paulo dá a sua opinião, Paulo diz assim, diz eu, e não o Senhor. Então, entendendo que tudo aquilo que ele estava dizendo anterior a isso, foi o Senhor que disse para ele. Ou seja, alguns acreditam que Jesus apareceu a Paulo e deu a eles o ensinamento. Outros acreditam que o que aconteceu com Paulo nada mais foi do que como uma inspiração divina, como foi inspirado ao escrever todas as outras cartas, Paulo também foi orientado de forma divina acerca de todos os assuntos que ele registrou nas suas cartas. Vou dar um exemplo aqui. É como se a gente estivesse estudando a Bíblia Sagrada e a gente tivesse uma iluminação do Espírito Santo no entendimento de alguma passagem da Bíblia Sagrada. Eu acredito que isso já deve ter acontecido com os meus irmãos. Então, alguns acreditam que foi mais ou menos assim. Paulo, estudando o Antigo Testamento, começou a receber a iluminação do Espírito Santo para compreender o Antigo Testamento e trazer para o tempo da graça o ensinamento do Antigo Testamento. É como se Paulo fizesse uma adaptação, ou como Paulo tirasse do Antigo Testamento a aplicação voltada à graça para a igreja do Novo Testamento. Os irmãos conseguiram entender, irmão Jefferson? Conseguiu compreender? Sim, irmão, consegui compreender. Alguma outra dúvida? Mas de qualquer forma, sendo uma linha de pensamento ou outra, irmão, de qualquer forma ele foi instruído, foi por Deus mesmo. Exatamente. Então,
Não, Esta, mas sim, ficou a dúvida mesmo, foi só sobre se ele tinha encontrado pessoalmente, né? sim, sim. Porque Entendo, entendo. como essa parte aí que o senhor falou que tem uma linha de pensamento que acha que ele foi instruído pelo próprio Jesus Cristo, mas aí a gente pode até analisar que o tempo que Jesus subiu, né, ascendeu aos céus, não bate muito bem com no período que ele se converteu. Então não É, dá para dizer que ele teve um encontro pessoal igual os discípulos. exatamente. Jesus, ele apareceu para muitas pessoas, né? Jesus apareceu para muitas pessoas. Jesus, após Jesus ter ressuscitado, Jesus ainda ficou lá, como dizem Atos, né? Atos capítulo 1, que Jesus ainda passou 40 dias com os discípulos, né? Orientando, falando coisas a respeito do reino de Deus. Depois, Jesus ainda apareceu já em corpo glorificado, aqueles dois discípulos que estavam indo caminho de Emaús. A Bíblia também registra que Jesus apareceu para 500 pessoas ao mesmo tempo, né? Mas a Bíblia não deixa nada registrado que Jesus apareceu de forma corpórea com Paulo, passou alguns dias com Paulo e orientou a ele. A questão da aparição mais nítida que nós temos acerca de Paulo e Jesus é quando ele vai a caminho de Damasco com as cartas para prender os cristãos e chegando no meio do caminho, Jesus, bumba, aparece a ele, né? E ali ele cai. Não vou dizer que ele cai do cavalo, porque não tá dizendo que tinha um cavalo ali, entendeu? Mas que ele caiu e se deparou com uma cegueira, né? Ele acabou ficando cego. E aí foi que aconteceu a conversão do apóstolo Paulo. Mas como você mesmo resumiu, né, irmão Jefferson? De uma forma ou de outra, o que ele possuía veio diretamente do Senhor Jesus. Veio diretamente da inspiração divina sobre a vida dele. Então, os irmãos, até aqui tudo bem, né? Os irmãos compreenderam, né? Então, nós vamos avançando. Então, aqui ficou claro, né? Ó, nós não temos a palavra Bíblia em português, mas, porém, em grego, nós temos a palavra livros, né? Que é a tradução da palavra biblos, que é exatamente desta forma que é traduzida para esta forma aqui. Avançando um pouquinho mais, nós temos outras palavras também, outros trechos da Bíblia, né? Que nós encontramos essa mesma palavra, né? A palavra grega biblos refere-se à folha de papiro preparada para a escrita. Também temos aqui, ó, Marcos, capítulo 12, versículo 26, texto grego, está aqui, ó, a palavra biblos, né? A tradução, palavra livro. É interessante que os irmãos vão sempre encontrar aqui, ó, nós utilizando a versão NVI. Os irmãos já viram essa versão já? NVI? Os irmãos já viram essa versão? Nova versão Não, internacional? eu sempre Já tenho sim. aquela. Minha Bíblia é daquela atualizada, a versão Tem Almeida, né? a versão Almeida, tem a Almeida Revista Corrigida, tem a Almeida Revista Atualizada e tem a Almeida Corrigida Fiel, tem a King James, né, que é uma versão internacional, e tem a NVI. Aqui eu tenho uma NVI, ó, nova ortografia, nova versão internacional, né? É uma Bíblia muito boa, uma tradução muito boa de se utilizar. Tradução esta que se aproxima muito do texto original. É uma tradução que eu recomendo aos acadêmicos, aos meus alunos, a todos aqueles que estudam
Teologia a estarem adquirindo toda a tradução que se aproxima dos textos originais, como a NVI, a King James, a Almeida Corrigida Fiel, que se aproxima dos textos originais, que traduzem o texto ou a palavra da forma como ela é excepcional para o estudo e comparações de texto bíblico. Tá bom? Então fica aí a dica para vocês, nossos alunos. Tá? É muito bom vocês terem várias traduções de Bíblia para poder comparar. Então, Tem a nova versão transformadora também, né? e exatamente, bem lembrado. Obrigado, irmão Abreu. Tem a nova versão transformadora, que é uma versão muito boa, excelente, que ela nos traz uma clareza no sentido geral do texto, nos fazendo compreender o sentido geral do texto. É muito bom. Então, é muito interessante você ter várias Bíblias para que você possa comparar as traduções, tá bom? E também tem a NAA. Irmãos, já viram falar sobre essa? Nova Almeida Atualizada. Né? Dessa eu não gosto, não. Não gosto, não. Exatamente. Ela tem algumas complicações, algumas particularidades lá que também não me agradam, principalmente na tradução de algumas palavras. Né? Quando os irmãos estiverem mais avançados na questão do estudo teológico, os irmãos começarem a fazer análise crítica textual do grego e do hebraico, olha, é mistério, é mistério. Os irmãos vão conseguir identificar as falhas nas traduções, como uma traduziu, como a outra traduziu, e os irmãos vão conseguir chegar a um consenso de qual a melhor tradução para poder estudar e pregar ou levar para a igreja, e etc. e tal. Mas, por enquanto, os irmãos ainda estão subindo degrau por degrau, tá bom? Então, os irmãos, a recomendação é sempre essa: tenha várias versões, para que você possa comparar os textos. E é muito bom. Outra passagem da Bíblia, né? Nós vimos aqui, ó, 2 Timóteo 4,13, está lá a palavra grega biblos, que traduzida é livros, na nova versão internacional, 2 Timóteo 4,13. Vimos que também tem em Marcos, capítulo 12, versículo 26, que traduzido está aqui, ó, livros também, o texto grego biblos. Também temos em Lucas, capítulo 4, versículo 17, que está em grego biblos, e também é traduzido o livro, né? Então, todas essas passagens bíblicas, e entre outras também, né, que vai estar contido a palavra livro, que na nossa tradução vai ser a Bíblia, né? Portanto, Bíblia significa literalmente coleção de livros pequenos. Bíblia significa literalmente coleção de livros pequenos. Com o desaparecimento dos rolos, a palavra biblos passou a significar livros. Daí surgiram biblioteca, bibliografia e bibliofilo. Bibliofilo. Os irmãos sabem o que significa essa palavra aqui? Os irmãos sabem o que significa aqui? Não faço a menor ideia, irmão. Essa palavra? Essa palavrazinha aqui, ó. Bibliofilo. Bibliófilo. Deve ser alguém que faz coleção de Bíblias, não? Exatamente. Geralmente está voltado àquele que tem a paixão por livros, paixão por Bíblias, paixão pela leitura, aquele que acumula muitos livros porque ama, porque gosta de ler, né? Então, daí que surgiram essas palavras,
né, dessas palavrazinhas, biblioteca, bibliografia e outras palavras relacionadas à questão da Bíblia ou à questão de coleção de livros pequenos, né? Quando nós entramos dentro de uma biblioteca, nós temos ali vários livros, tanto maiores quanto menores. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, né, nós encontramos o que dentro dela? Vários livros, né? Cada livro com a sua particularidade literária, com o seu método literário, com a sua forma literária. Já estudamos sobre isso nas aulas anteriores, que Deus respeitou, né? Era uma inspiração orgânica, que Deus respeitou a mentalidade, as ideias, o tempo, a cultura, a linguagem, ou seja, os escritores não estavam de forma mecanizada, não estava de forma inconsciente e não deram uma inspiração maior para um livro e uma inspiração menor para outro livro, né? Todos foram inspirados da mesma forma, né? Então nós encontramos hoje uma variação muito grande desta palavra Bíblia. Nós encontramos esta variação. Então, quais são os nomes, né? Os nomes canônicos. Os nomes canônicos. Quais são os nomes originais, vamos dizer assim, os nomes canônicos da Bíblia Sagrada? Nós já vimos em outros slides anteriores, mas aqui eu trouxe novamente para os irmãos para fixar a ideia, né, que significa Escrituras, Mateus 21, 42. Aqui em Mateus, lembremos sempre de uma coisa, irmãos. Aqui a sociedade desta época não tinha o Novo Testamento, que é até porque não tinha sido nada formado ainda, né? Ou seja, Escrituras aqui é exatamente o que ele se refere ao Antigo Testamento. Aqui, Sagradas Escrituras, Romanos 1, 2, fazendo menção também ao Antigo Testamento. Livro do Senhor, Isaías 34, 16. Palavra de Deus, Marcos 7, 13 e Hebreus 4, 12. Os oráculos de Deus, Romanos 3, 2, né? Ou seja, da mesma forma como houve a inspiração para o Antigo Testamento, houve a inspiração para o Novo Testamento, que também são colocados no Novo Testamento estas classificações, né, como Escritura, Sagradas Escrituras, Livro do Senhor, Palavra de Deus e os Oráculos de Deus. É interessante que em todas estas palavras o pensamento vai aonde? O pensamento reflete exatamente o pensamento de Deus dado aos homens, que é exatamente a revelação de Deus aos homens. Deus se auto-revelando aos homens e deixando registrado esta revelação. Quais revelação? Quem é Deus, a sua vontade, o que ele se agrada, o que ele não se agrada, a história, tudo que é voltado ao projeto, ao plano divino através dos séculos. Deus deixou registrado através de homens, né, através de homens inspirados por Deus. Deixa eu ver a construção da Bíblia. Nós vamos entrar aqui na construção da Bíblia. Eu quero mencionar algo aqui com vocês sobre isso. Até aqui, tudo bem? Podemos prosseguir? Podemos? Dúvidas? Não, né?
Nenhuma dúvida, irmão. Pode Tá ok. prosseguir. Então nós vamos aqui, ó, construção da Bíblia, né? Como tudo isso, nós já vimos, nós estamos apenas, vamos dizer assim, trazendo pontos importantes, né? Dentro da construção da Bíblia, nós encontramos o quê? Nós encontramos aproximadamente 40 autores, um período de 1.600 anos aproximadamente. Quando sempre se trata de datas, nunca se afirma, tá? É sempre aproximadamente, tá bom? Quem é professor de história, ele sabe que datas não há certeza. É sempre de um fato ao outro e ali aquele período ali é um período aproximado das datas. Então, aproximadamente 1.600 anos, 3 línguas. A Bíblia Sagrada possui 3 línguas originais, né? Por isso que é tão importante nós estudarmos teologia. Se 98%, não posso nem dizer 98%, mas se 80% dos nossos irmãos dentro da igreja tivesse a preocupação de estudar teologia e procurar compreender a Bíblia realmente tendo os óculos daquela época para poder compreender melhor e aplicar a Bíblia melhor nos nossos dias, nós não teremos tantas besteiras ou tantas coisas faladas aí em cima dos púlpitos de maneira errônea e que, infelizmente, vão conduzir muitas pessoas à perdição, mesmo estando dentro da igreja. É uma realidade. Os irmãos vão se aprofundando um pouquinho mais, tá? Então, a Bíblia, ela tem 3 idiomas: o hebraico, o aramaico e o grego. Ela abrange praticamente essa história, né, de construção da Bíblia Sagrada, ela abrange 3 continentes: Europa, a Ásia, sendo ela a Ásia Menor, a Ásia é a Ásia Menor, e a África, né? Que toda aquela região, se você pegar um mapa, digitar aí na busca, no Google, você procura lá exatamente assim, janela 10x40, que você vai encontrar exatamente um circular assim, ó, em volta de dos continentes, que é exatamente a região onde mais se desenvolveu, mais se espalhou a palavra de Deus nos tempos do apóstolo Paulo. E hoje é praticamente conhecida como a cortina de ferro, a blindagem. O evangelho tem dificuldade de entrar naqueles países, naquelas regiões. Então, 3 continentes: Europa, Ásia e África. Irmãos, eu digo algo para os irmãos. Do período da igreja, do 1º século, até a obra evangelizadora do apóstolo Paulo e os demais movimentos evangelísticos que vieram ao longo da história, o mundo foi evangelizado. O que nós temos hoje é exatamente nações, países, continentes que, no decorrer do seu desenvolvimento social, não transmitiram o ensino, a doutrina, o conhecimento que foi deixado para aquela região. O que aconteceu hoje? Hoje eles são nações que adoram outros deuses, são nações que não aceitam o cristianismo, são nações que estão distanciadas da presença de Deus, que precisam ser reevangelizadas novamente. Eu costumo dizer para os irmãos que
não falta praticamente, nesse sentido, não falta praticamente nada para Jesus voltar, né? Ou seja, a igreja, cada dia mais, está evangelizando e está surgindo as possibilidades de evangelismo nessas regiões. Alguém ia falar alguma coisa? Não? Então vamos continuar, né? Então aqui, então nós temos 3 idiomas, né? Que é o hebraico, o aramaico e o grego. Os 3 idiomas com as suas particularidades. Todos esses 3 idiomas, o conhecimento desses 3 idiomas é fundamental para a compreensão do texto bíblico. Por quê, irmãos? Quando nós vamos estudar, principalmente sobre cultura, nós vamos encontrar e poder perceber que a Bíblia Sagrada, ela não tem nada a ver com a nossa cultura, não tem nada a ver com o nosso idioma, não tem nada a ver com os nossos hábitos, os nossos costumes, a nossa sociedade, o nosso modo de pensar, o nosso modo de ser, o nosso modo de olhar as coisas, o nosso modo de tratar as coisas. A Bíblia está muito aquém, muito distante da nossa realidade Brasil, ou até mesmo das outras nações hoje em dia. Por quê? Porque a Bíblia, ela fala de um povo específico. Ela narra a formação social de uma nação, de um povo que viveu há muitos e muitos anos atrás. É um povo que tem uma cultura de milênios, é milenar, né? Nós estamos no ano de 2020 e são 2020 de tempo, de anos, de muito mais anos aí atrás, né? Que esse povo carrega uma cultura e experiências espirituais da parte de Deus. Então, não é tão simples assim como muitos que odeiam teologia diz que nós não precisamos de teologia para compreender a Bíblia. Precisa sim. Nós precisamos porque senão acabamos atribuindo jugo pesado sobre a vida das pessoas e dificultando a entrada das pessoas no reino de Deus, exatamente por causa do meu pré-conceito sobre teologia. Então, olha a complexidade que é a Bíblia Sagrada. Não é um simples livro. A Bíblia Sagrada tem 3 idiomas: o hebraico, o aramaico e o grego. Cada um com a sua particularidade. O hebraico com 22 consoantes, adotou o alfabeto aramaico sem vogais, né? O Antigo Testamento foi escrito na maior parte deste, na língua que deixou de ser falada no século V, né, antes de Cristo, e foi restaurada no século XX como língua oficial de Israel. É algo muito interessante na formação do idioma do hebraico, né? O hebraico ele veio sendo falado desde da sua origem, né? Ele veio sendo falado, só que quando o povo foi para o cativeiro lá na Babilônia, quando o povo foi para os cativeiros, as outras nações não falavam hebraico, as outras nações falavam o aramaico, né? Então, eles passaram tanto tempo no cativeiro, como diz Daniel, se eu não me falha a memória, como diz Daniel, quando ele pega o livro do profeta Jeremias para ler, e ele encontra ali, ele entende que o período dos 70 anos de cativeiro já estava se findando, ou já tinha se findado, então ele passa a orar a Deus pedindo que Deus liberte o povo. Então nós podemos entender o quê? Que o povo passou
aproximadamente ali o período de 70 anos em cativeiro. 70 anos que o povo praticamente deixou de falar o hebraico. E para eles se comunicarem, eles tinham que falar o aramaico. Eles tinham que falar o aramaico, porque era a língua da nação em que eles estavam em cativeiro. Então, eles tinham que aprender o aramaico. E, como eles aprenderam o aramaico, a sua língua nativa, a sua língua original, a sua língua de berço, né, foi ficando esquecida. Quem mais utilizava a língua do hebraico eram os fariseus, os líderes religiosos, aqueles que eram responsáveis pelos cultos, os sacerdotes, que mais utilizavam. E esses eram detentores do idioma hebraico. Nós temos também na história uma variação muito grande do hebraico. O hebraico mais primórdio e o hebraico já falado ali nos tempos de Jesus, nas sinagogas, porque entre a sociedade era falado o aramaico, né? Jesus não falava hebraico, Jesus falava o aramaico. Olha, pode ser pergunta de prova isso, hein? Jesus não falava o hebraico, Jesus falava o aramaico, tá bom? E qual é a particularidade do aramaico? O aramaico tornou-se a língua internacional, né? No século V, tornou a língua internacional tornou-se a língua internacional do Próximo Oriente por causa do Império Persa. Foi a língua popular no tempo de Jesus e ainda hoje é falada na região da Malula, na Síria. O aramaico até hoje é falado, até os dias de hoje ele é falado. Temos também o grego, né? Agora é interessante que o grego, nós temos uma variação do grego. Nós temos o grego koiné, que é chamado grego koiné. Tradução de koiné é o grego comum, né? Que era exatamente o grego que eles falavam, né? Também naquele período, né? Até porque o idioma grego era como se fosse o inglês hoje em dia, né? Que você fala inglês, você pode se comunicar praticamente, eu acho que no mundo todo, né? O irmão Abreu está aí, né? Ele estuda essa área aí e que acredito eu que quem sabe inglês hoje ele se comunica em qualquer país, né? Porque é quase como se fosse um idioma universal. Se eu estiver errado, irmão Abreu, por favor, o senhor tem a palavra aí de me orientar, tá bom? Mas eu tenho para mim que seja praticamente isso na questão do inglês. Por quê? Porque o grego koiné era o grego que era falado na sociedade da época, junto com o aramaico. Ou seja, eles falavam aramaico e falava o grego koiné. Jesus falava com seus discípulos e com a multidão ele falava em aramaico. E temos também o grego moderno, né? Tem o grego moderno de hoje, que não é o mesmo grego do Novo Testamento, daquele período que eles estavam vivendo. Também temos o hebraico moderno, que não é o mesmo hebraico da Bíblia Sagrada. Quando nós vamos estudar hebraico, nós estudamos o hebraico da Bíblia e o hebraico moderno. Quando vamos estudar o grego, nós estudamos o grego koiné, que é o grego comum da Bíblia Sagrada, e estudamos o grego moderno também. Alguma pergunta, como diz um aluno? Alguma pergunta até aqui? Ficou claro? Tranquilo, irmão, pode continuar. Tranquilo?
Pastor, o Irmão Breno, maçorético era o que exatamente? O maçorético era o que exatamente? desculpa, eu não entendi. Falhou aqui. O chamado maçorético, ele era uma vertente de alguma dessas línguas? Os maçoretas? Não, o idioma, o maçorético, ele era de alguma dessas línguas? O idioma maçorético. Eu acho que É, eu acho. inclusive nós tivemos algumas adaptações, acho que dentro da língua, não sei se do hebraico, do aramaico também, que para colocar inclusive sinais, alguns Ah, sinais, não, não. vírgulas, Ah, vogais e tal. Sinais entendi. maçoréticos, no caso, né? Entendi. É os sinais maçoréticos, né? Que é as famosas Dagesh, né? Que é que dá o som das palavras, não é isso que você está querendo dizer? Isso. Eu tinha dúvida se isso era o idioma ou era apenas Não, sinais mesmo que era foram criados. sinais, é os sinais maçoréticos, né? Que foram sinais que um determinado grupo de maçoretas criaram para poder colocar vogais, né? Por quê? Porque com o tempo houve-se a necessidade de colocar as suas consoantes e colocar as suas vogais. Então colocar o nome desses pontos, pequenos pontos, traços de sinais maçoréticos, né, que é exatamente fazendo menção à origem desses homens desses estudiosos que inventaram esta adaptação para o hebraico, para que pudesse facilitar a leitura do hebraico, né? Porque o hebraico ele não tem o a, e, o, u. O originalmente falando não tem o a, e, o, u que nós temos hoje, né? Mas com o passar do tempo houve-se a necessidade de fazer essa adaptação e colocar ali o a, e, o, u no alfabeto hebraico, chamado também de Aleph-Bet, né? O alfabeto hebraico. Então, é apenas os sinais maçoréticos, os sinais que são colocados embaixo de cada letrinha do alfabeto hebraico, né? Aquelas que podem ser colocadas, não são todas as letras que podem ser colocados os sinais maçoréticos. Os irmãos, quando estiverem estudando sobre o hebraico, os irmãos vão entender muito bem essa questão. Aí tem, dentro da estrutura ainda, são 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. No Antigo Testamento, né, os 39, Antigo Testamento, é a Tanar, né, chamado também pelos judeus de Tanar. Aqui é uma particularidade do hebraico, né? CH tem som de 2 R's. Nós não lemos Tanash, né? No hebraico se lê Tanar, que é esse raspado na garganta, né? Fazendo menção aos 2 R's, tá bom? Então, nós temos 39 livros do Antigo Testamento, que para os judeus é a Tanar, né? E tem um escrito em hebraico, que é escrito em hebraico, e algumas particularidades nele em aramaico, ok? Então, Pentateuco, 5 livros, históricos, 12 livros, poéticos, 5 livros, proféticos, 17 livros. Dentre eles, profetas maiores, 5 livros, profetas menores. Na aula anterior, nós mencionamos um pouco sobre a questão dos profetas maiores e menores. Falamos que não é pelo fato de um ser mais espiritual do que o outro, ou de receber inspiração melhor do que o outro. Não. Fala-nos sobre maior e menor, fala sobre a extensão do seu ministério. A quantidade de dias que cada profeta registrou e viveu o seu período ministerial. Então foram classificados desta forma.
profetas maiores e profetas menores. Nós temos também aqui, ó. Tá vendo aí? Nós temos no Novo Testamento 27 livros, né? Que é o Brit Hadashah, que é os judeus messiânicos chamam de Brit Hadashah, tá bom? E é escrito em grego, né? Nós temos também, irmãos, quero deixar aqui um acréscimo aqui para os irmãos, nós temos também a Septuaginta. Com certeza os irmãos já viram falar sobre a Septuaginta. Alguns dizem Septuaginta, outros dizem Septuaginta, né? Fazendo esse gui, né? Septuaginta. Mas tanto um quanto o outro, a forma de expressar vai estar correta, tá bom? Que é a tradução do Antigo Testamento para o grego. Ou seja, nós temos o Antigo Testamento todo traduzido em grego até os nossos dias de hoje, tá bom? Isso é só um acréscimozinho para nós entendermos um pouco sobre essa questão aqui, ó, da Tanar, né? Que também entra aí a questão da Septuaginta. Então, são 27 livros do Novo Testamento, que é a Brit Hadashah, escrita em grego, que temos os livros bibliográficos, que são 4. Deixa eu explicar algo aqui para os irmãos, uma variante sobre essa questão de bibliográficos. Uma parte dos estudiosos não acreditam ou não sustentam a ideia de que Mateus, Marcos, Lucas e João sejam livros biográficos, mas sim sejam livros que contêm fatos históricos sobre a vida de Jesus. Então, os irmãos podem encontrar um ou outro documento na internet, nos livros, tá? Que esses teólogos afirmam que não é livro biográfico. Irmão. Sim, irmão Jefferson. Tem uma... Eu estava até esperando chegar nessa parte aí. Eu tenho uma dúvida. Sim. Que tem lá a conta sobre a genealogia lá de Jesus Cristo, não tem? Uhum. E lá tem no livro de Mateus, eu não estou lembrado qual é o outro livro que fala, mas tem uma tipo assim, cita uns ancestrais em um e outro já cita diferente. Lá, se eu não me engano, é depois de Davi, parece, ou é de Salomão, que parece que muda. Um parece que Jesus vem da descendência não sei se é de Salomão, o outro já diz que é de outro filho de Davi. Sempre é Davi, mas já muda. Uhum. Porque Mateus registra que Jesus é filho de Davi, não é isso? E se eu não me engano, acho que é Lucas. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui, vamos conferir. Se eu não me engano, é Lucas. Lucas que... São 2 livros, não tem... Um é Mateus, eu não lembro qual é o outro, mas ele uns ancestrais, modifica um dos ancestrais aí até chegar em Jesus. Porque cada um escreveu com um propósito diferente. A gente entende isso quando nós vamos estudar sobre o propósito de cada escritor dos evangelhos. Cada um teve um público diferente. Citando o livro de Mateus, nós podemos dizer o quê? Que Mateus, ele teve o seu público, e o público de Mateus era exatamente os judeus, as pessoas da sua nação. E qual era a intenção de Mateus? Era exatamente provar que Jesus é herdeiro do trono e o Messias tão esperado. Ou seja, por isso que ele registra Jesus com a descendência de Davi, né? Outro registra que o propósito é Lucas, que registra a genealogia de Jesus, que vai até Adão, né? Mostrando que Jesus é o Filho de Deus, né? Ou seja, nós entendemos isso dentro da particularidade que cada escritor escreveu
o propósito pelo qual cada escritor escreveu o seu livro, né? Cada um teve um propósito em escrever. E é exatamente por isso que muitos estudiosos, alguns deles, né, possamos dizer assim, que não acreditam que Mateus, Marcos, Lucas e João sejam livros biográficos, porque eles narram fatos históricos, porque genealogia é fato histórico. Genealogia não é fato biográfico. Genealogia é fato histórico. Você provar historicamente a descendência de alguém, né? É fato histórico. Entre essas e outras observações que esses teólogos fazem. Alguém ia falar alguma coisa? Interessante, né, pastor? Sim, Isso, Gabriel. eu tive um estudo a respeito, estava achando interessante o Novo Testamento falando Sim. duas vezes da genealogia de Cristo para não deixar dúvidas de que Exatamente. ele tanto está em Abraão como está em Adão. E é incrível que diz que se qualquer pessoa tiver que fazer um vasculhar e ir buscar da genealogia de Adão até chegar ao dia de Cristo, vai provar que Cristo faz realmente parte. E Adão também. Interessante isso aí. Exatamente, né? Estão todos ligados, né? Ou seja, a intenção é provar que Jesus não era qualquer descendente, né? Não era de qualquer descendente. Jesus tem uma origem, é Lucas. Aí, ó, Lucas narra a genealogia de Jesus, ó, capítulo 3, versículo de número 23, né? Ele narra primeiro dizendo, ele era considerado filho de José. Aí começa, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi. Aí ele começa do seu tempo, né? Ele começa do seu período, daquele período que eles estavam vivendo, para trás. Até no último versículo, lá no 38, ele diz, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão e filho de Deus, né? Mostrando que Jesus ele está depois de Adão e estava com Deus, filho de Deus. Então, cada um tem o seu propósito em escrever até mesmo a biografia. Você vê que nós só temos duas biografias, né? O de Mateus e o de Lucas. Marcos não se preocupa com biografia. João também não se preocupa com biografia, porque cada escritor teve a sua forma literária e o seu propósito ao escrever o registro sobre a vida de Jesus. Então, nós temos os livros biográficos, que são os 4, como aquela particularidade, né? Que muitos acreditam que não sejam biográficos, mas sim históricos. Nós temos um livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Nós temos cartas, 21 cartas, né? 21 livros escritos, 21 cartas. E proféticos, nós temos um livro profético que é Apocalipse, né? Ou seja, o Antigo Testamento, nós temos as leis, que é Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio, né? Ou seja, Deus tratou com os indivíduos, patriarcas, né? Do Êxodo a Deuteronômio, leis dada à nação de Israel. Todo esse aqui é o conjunto de leis. Quando nós estivermos estudando o Pentateuco de uma forma mais focada, nós vamos estudar o propósito de Gênesis a Deuteronômio. Por que Deus instituiu o Pentateuco para o povo? Qual era a intenção de Deus para dar aí Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, né? Nós temos os livros históricos, que são 12, que vai de Josué a Ester. Poéticos, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiásticos e Cantares. Ao contrário também, algumas pessoas acreditam que o livro de Jó seja um livro histórico, né? Outros dizem, não, ele é um livro biográfico, porque narra
sobre a história de Jó. Há uma variedade de pensamentos a esse respeito, mas tradicionalmente ficamos, por enquanto, naquilo que é mais tradicional, né? Sem fugir muito daquilo que é comum dos nossos dias. Nós temos... Oi, Sara? Na minha opinião, o que eu entendi, que eu tô estudando o livro de Jó, Sim. Jó tem um pouco dos dois, tanto histórico quanto poético. Tanto histórico quanto poético, né? Porque Jó ali também tem frases poéticas, tem cânticos, né? Que são entoados. E não tem nem, tipo assim, o autor, de bem antigo que ele é. Exatamente. Eu acho, no meu entendimento, que ele é histórico e poético. Isso. Alguns acreditam que esse livro tem essa mescla, né? Entre o histórico e poético. Outros acreditam que quem escreveu o livro de Jó foi Moisés, tá bom? Acredita-se que quem escreveu o livro de Jó foi Moisés. Mas não se sabe ao certo quem foi que escreveu o livro de Jó. As tradições judaicas, alguns vão afirmar que foi Moisés quem escreveu o livro de Jó. Até porque, historicamente falando, o livro de Jó, a história de Jó, se encaixaria entre o capítulo 11 ao capítulo 12 de Gênesis, que é contemporâneo a Abraão, né? É algo muito curioso nós estudarmos mais afinco essa questão do livro de Jó. Oi? Irmão, Sim, Jefferson. é tão tal que pode até ser mesmo essa tempo, porque Jó não é da mesma cidade que Abraão era? Exatamente. Então, talvez o livro de Jó tenha sido passado de geração em geração lá, desde Abraão, que Abraão deve ter conhecido a história. Até porque as histórias eram orais, né? Eram contadas de forma oral, né? Era contada de pai para filho de forma oral. Então acredita-se nisso, né? Principalmente escritos poéticos, livros poéticos. Nós temos esse. Você vê que a Bíblia nós temos uma variedade de tipos literários na Bíblia Sagrada, né? Profetas maiores, Isaías a Daniel, profetas menores, de Oséias a Malaquias, né? Maior e menor, tamanho não significa, não pela significância, né? Nós vamos estudar um pouco mais a fundo essa questão. Então, nós já falamos aqui, né, sobre os livros do Antigo e do Novo Testamento. Agora, os livros do Novo Testamento, nós temos os Evangelhos, que são 4, os livros históricos, o livro histórico, que é apenas um, Atos dos Apóstolos, né, que ganha destaque Paulo, Pedro, né, e praticamente todo o livro de Atos dos Apóstolos, Paulo ganha destaque, né, e logo em seguida vem as suas cartas, as suas epístolas. Tem as epístolas paulinas, né, de Romanos a Filemão. Dentre essas epístolas paulinas, temos algumas divisões, que nós vamos estudar no módulo 2. Tá? Epístolas gerais, que nós temos de Hebreus a Judas. Não sabemos quem escreveu Hebreus. Alguns acreditam que tenha sido Paulo, outros acreditam que tenha sido Apolo, outros acreditam que tenha sido Lucas, outros acreditam que tenha sido Tiago, e assim várias pessoas podem ter escrito esse livro, mas nós não sabemos ao certo quem foi que escreveu Hebreus. Mas uma coisa é certa, quem escreveu Hebreus conhecia minuciosamente tanto a lei quanto a graça,
né? Porque neste livro é um dos livros mais magníficos que Irmão, nós temos no Novo Testamento. Irmão eu Jefferson? já vi um estudo falando sobre que a maioria aceita que foi Paulo que escreveu, porque há muita coincidência entre as cartas que ele já escreveu, todas as cartas, o modo de tratar, de falar e tudo é muito parecido, tem mais Isso. semelhança com as cartas dele. Isso. Alguns acreditam que sim. Ou pelo menos uma boa parte dos estudiosos acreditam que tenha sido Paulo que tenha escrevido. Outros já alegam que não, que algumas características e linguagem literária que estão contidas na carta aos Hebreus não fazem parte dos escritos nem das características literárias das outras cartas de Paulo, mas as maiores características possuem indicação que seja realmente Paulo, né? Mas nós continuamos naquilo que é mais comum em dizer, né? Que nós não sabemos quem foi que escreveu a carta aos Hebreus, né? Não vão dizer em cima do púlpito que o professor Igor ensinou que foi Paulo, tá bom? Irmão, Não façam isso, não. A realidade não importa quem escreveu, né? Se a inspiração veio do céu, então exatamente, exatamente. Esta é a importância, né, da carta, que foi inspirada, e olha que magnífica carta. É uma carta muito magnífica. Eu tenho até um livro aqui, ó. Eu sempre gosto de mostrar para vocês livros, né? Eu sou um apaixonado por livros. Se um dia alguém quiser me dar um presente, me dê um livro. Tá bom? Aqui, ó. A excelência da nova aliança em Cristo, né? Comentário exaustivo da carta aos Hebreus, editora Central Gospel. Irmãos, esse livro aqui é magnífico, é muito bom, nos faz compreender muito bem a carta aos Hebreus. Tá bom? Se irmãos tiverem oportunidade, os irmãos podem estar adquirindo quando os irmãos puderem. Temos aqui um livro profético, que é o livro de Apocalipse. Tá bom? Deixa eu ver aqui o próximo. Tá. Irmãos, nós vamos estudar na disciplina 2 de Bibliologia que não só existia esses livros aqui, ó. Não só existia. Tá bom? Não só existia esses livros aqui, ó. Não só existia esses livros. Deixa eu ajustar aqui. Isso. Não só existia esses livros. Esses livros aqui foram os livros que foram aceitos pelos concílios, pelo canon, né? pela prova de inspiração. Nós vamos estudar isso no módulo 2. É bem interessante. Na época que Paulo escreveu, que João escreveu, que Pedro escreveu, que Judas escreveu, na época que existia as igrejas de Éfeso, de de Pérgamo, de Tiatira, que são todas as igrejas lá em Apocalipse. Naquela época existia vários evangelhos, existia vários livros históricos, existia várias cartas que eram assinadas como se fosse pelo apóstolo Paulo. Existia várias outras epístolas que eram assinadas na época, que eram supostamente assinadas por Pedro. Existia também outros livros apocalípticos, né, que são os livros que nós chamamos de pseudepígrafos ou livros apócrifos, né, que também circulavam na época junto com todas estas cartas que Paulo escreveu, com toda a lei de Moisés que circulava também na época. Nós vamos estudar isso de uma forma mais detalhada no módulo 2, tá bom? Só para deixar curiosidade para os irmãos não desistirem do curso. Então, nós vamos aqui... Oi?
Alguém Não, fala. também tem foi o irmão, Jefferson. Mas tem também a Bíblia Católica, né, que aderiu a uma porrada de outros livros à volta. Exatamente. Nós vamos estudar sobre as questões dos acréscimos, E, né, que a Bíblia Católica possui, é, né? Abel e Dragão. irmão, Sim. eu já ouvi até uns falando, não tem? Porque a Jesus fala aqui de pregar o evangelho, né? E eles só tratam como o evangelho só os 4 primeiros livros do Novo Testamento e praticamente esquece os outros, né? Exatamente, Só tratam exatamente. aqueles lá. É como os saduceus. Os saduceus, na época de Jesus, só acreditavam no Pentateuco. Eles não tinham mais nenhum outro livro. Os saduceus. Os saduceus só acreditavam no Pentateuco. Os fariseus, né, acreditavam no Pentateuco, nos Salmos, nos profetas, né? Mas os saduceus não. Os saduceus só eram o Pentateuco, só eram os 5 primeiros livros da Bíblia. O restante para eles era invenção, né? Então, até esses tipos de pensamento, de divisões de pensamentos escriturísticos, né, existia na época também, até os dias de hoje. Então, nós vamos estudar sobre esses acréscimos que existem na Bíblia Católica também, né, que eles resolveram colocar na Bíblia, né, acréscimo a Daniel, o Apocalipse de Paulo, Apocalipse de João, e acréscimo Abel e o Dragão, primeira e segunda Macabeus, e assim vai, uma série de outros livros Não, que circulavam na época. não sei para que acrescentaram, se eles só vão estudar os 4 primeiros livros do Novo Testamento. Praticamente sim, né? É só esse, não tem. Você pode pegar uma cartilha, alguma coisa deles lá, só tem isso. Mas é verdade. Só tem isso. E a parte principal é que um anjo chegou a Maria e não sei o que, e tarará, é só isso, não tem mais nada, não. Mas pastor, Oi, tem uma observação que parte desses livros acrescentados na liturgia da Igreja Católica eles são muito utilizados. Batismo de criança, oração sim. pelos mortos. Quando chega na hora da liturgia, aí esses livros são utilizados. Lá eles justificam, inclusive, o batismo de criança, hein? Tem essa parte aí que o irmão falou, né? É verdade, Mas verdade. na hora do ensinamento mesmo, Verdade. você vai só ver a parte lá que o anjo chegou a Maria e pronto, não tem mais nada não. Eles justificam até mesmo a questão do batismo de crianças, né? E por incrível que pareça, dentro da história da igreja, ao longo da história da igreja, a igreja ela fazia algumas cerimônias religiosas que incluía o batismo de crianças também, né? Mas isso é um estudo que nós vamos mais para frente poder estar averiguando de uma forma mais clara como é que acontecia essas coisas. Para chegar até os dias de hoje, muitas águas rolaram. Diga aí, Rogério. Mas esse batismo que essa cerimônia que o senhor está falando, que incluía o batismo de criança, mas não é igual que eles fazem hoje, né? Que substitui o batismo de João. Não. Não é não. Porque hoje utilizam isso, né? Batiza quando é criança, depois de grande, ninguém batiza mais ninguém. Exatamente. A igreja, ela passou... Tá o erro aí, né? A igreja, ela passou por diversas modificações a respeito do batismo. A igreja de antigamente... Vamos deixar para falar sobre isso na história da igreja. Nós temos uma disciplina sobre a história da igreja, né? A igreja a igreja chegou a batizar também, derramando águazinha na cabeça, né? Ao longo da história. E é muito interessante. Nós vamos estudar de forma minuciosa a esse respeito também. Tá bom? Aí nós temos também aqui, irmãos, continuar que nós já estamos no finalzinho da nossa aula. Temos a Bíblia judaica, que é a Tanakh, né? Se os irmãos puderem comprar um exemplar da Tanakh, que tem a Bíblia judaica completa, ela é muito interessante para estudo também, tá, irmão? Aqui ela é bilíngue, tá? Ela tem o hebraico e tem a tradução em português, tá? Então vale a pena adquirir para a questão de estudo. E temos dentro da Tanakh, da Tanakh, né? Tem a lei
a Torá, que está aqui, né, que é todos os 5 primeiros livros, né? Temos os profetas, né, que é os Nevim, que alguns falam Nevrim, né, que são 8. Esses profetas, né, vai de Josué e os 12 profetas. Você vê que é diferente a organização da Taná da nossa, né? Ou seja, aqui, ó, ele já carrega aqui alguns livros históricos junto, né? Que eles tratam como profetas. Dentre esses livros históricos tem os profetas maiores e os 12 profetas, né? Que eles também acrescentam. Tem os escritos, que é chamado de Ketuvim, né? Esses escritos, eles ajuntam num só livro, né? Desde Salmos a Crônicas. Ou seja, na Taná começa-se lá em Gênesis, mas não termina em Malaquias, termina em Crônicas, né? Você vê que tem uma diferença de organização na Bíblia hebraica, na Taná, tá bom? Então, fica essa pequena observação aí aos irmãos. Como tudo isso se organizou ou como foi organizado, né? Nós chamamos de como? De Antigo Testamento, né? Mas os judeus messiânicos, eles chamam de Primeiro Testamento. Você nunca vai encontrar um judeu messiânico chamando de Antigo a palavra de Deus. Nós chamamos de Novo Testamento, mas o judeu convertido ao cristianismo messiânico, ele chama de Segundo Testamento. Ele não diz Novo Testamento, porque o conceito dentro do judaísmo, sendo ele o judaísmo primitivo, ortodoxo, quanto o judaísmo messiânico, o conceito da Bíblia Sagrada, daquilo que foi inspirado por Deus, é o quê? É que a palavra de Deus nunca envelhece. A palavra de Deus é eterna. Então, por isso que eles classificam desta forma: Primeiro Testamento e Segundo Testamento. Então, tudo isso aqui foi organizado de uma forma diferente. No Antigo Testamento, 36 livros. Novo Testamento, 27 livros. Nós já vimos isso, né? Apenas recapitulando. Uma curiosidade que eu quero deixar aqui para vocês também. Nem sempre houve capítulos e versículos, né? No sentido de número, né? Capítulo 26, versículo 3. Isso aí, antigamente, não existia. Os rolos de pergaminho e as Bíblias Sagradas, os escritos de Paulo, tanto no hebraico, no aramaico, no grego, sendo qual o idioma da época que fosse, era escrito desta forma aqui, ó, do jeito que está aqui, tá vendo? Ó? Não tem capítulo, não tem versículo, era diretão, que nem disse o meu professor. Era diretão. Para se achar algo escrito aqui, meu amigo, tinha que ter muita habilidade. Algo que os judeus possuem com muita destreza, né? Muita habilidade, o manuseio dos rolos, dos pergaminhos. Me faz lembrar daquela passagem de Jesus, né? Em Lucas capítulo 4, se me falha a memória, que foi-lhe dado o livro do rolo do profeta Isaías, e ele encontrou o local que estava escrito, que falava ali sobre ele, né? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Ou seja, nos faz entender que Jesus sabia manejar muito bem, né, os rolos, os pergaminhos. E nos faz lembrar mais uma vez aquela palavra que Paulo diz para Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. Ou seja, não tinha capítulos nem versículos
e nem as epígrafes, que é exatamente o tema, né? O título de cada parte do texto. Tem o texto, né? Aí tem o título em cima do texto. As epígrafes também não possuía. Quando que surgiu isso? Nós vamos ver mais a fundo no módulo 2 de Bibliologia. A numeração em capítulos foi em 1228, feita por Largton. A numeração em versículo foi em 1528, feita por Paganini. Ou seja, foram homens estudiosos da Bíblia Sagrada que organizaram de uma maneira que pudesse facilitar encontrar aquilo que queria ser lido, né? Aí nós passamos a questionar dizendo, mas a Bíblia não diz que não pode acrescentar e nem tirar, como é que fica, né? Nós vamos entender também no próximo módulo de Bibliologia 2 a esse respeito, tá bom? Então, nós falamos sobre os idiomas. Aqui eu coloquei um pouco do alfabeto hebraico para os irmãos poderem saber como é que era, né? Cada letra dessa daqui, ó, tem um nome, né? Aleph, Beit, Gimer, Dalet, Rei, Vav, Zain, Reit, Teit, Yud, Kaf, aí tem o Kaf final, Lamed, Men, Nun, Samer, Ain, Pei, Sad, Kuf, Reish, Sin, Shin, Taf. Todos esses aí são o Aleph Beit, o alfabeto hebraico. Cada um nome destas letras. O alfabeto hebraico é formado por 22 consoantes e é escrito e lido da direita para a esquerda. Não é igual a nossa leitura, né? Que é da esquerda para a direita. Nós temos aqui o grego koiné. O que quer dizer koiné? Os irmãos lembram? O que quer dizer koiné? Grego koiné? Comum. Isso. Esse é o meu garoto, né? Grego comum, né? O grego que era utilizado na época. Então temos aqui o alfabeto grego, tá bom? O alfa, o beta, o gama, o delta, o epsilon, o zeta, o eta, o teta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, ômicron, pi, rho, sigma, tau, psilon, xi, fi, né, melhor dizendo, xi, psi, aqui, ó, onde deriva-se a palavra psique ou psicologia, é até o símbolo, né, da psicologia, e o ômega. A Bíblia diz que Jesus, ele é o quê? Ele é o quê aqui, ó? Ele é o quê? Quem pode dizer? O alfa e o ômega. O alfa e o ômega. Nos fazendo entender o quê? Que Jesus... O princípio e o fim. Que Jesus está, ele em todo o período da história, ele está presente, né? O alfabeto grego é o conjunto de 24 letras na atualidade, utilizando na escrita da língua grega. Acredita-se que tal sistema foi instituído por volta de 750 a.C., encontrando-se em uso contínuo durante os últimos 2.750 anos. É um idioma bem antigo e muito antigo. Não tão antigo quanto o hebraico, não tão antigo quanto o aramaico, mas foi o surgimento desse idioma lá entre Malaquias e Mateus que facilitou a propagação do Evangelho de Cristo Jesus a todas as outras nações. Nós vamos estudar ainda sobre isso. Então vamos fazer aqui uma visão panorâmica. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e algumas particularidades em grego, ou em aramaico, né? 39 livros. Principais alianças que se destacam: a abraâmica, a davídica e a nova aliança.
né, que vem já ali no período de Jesus, né? Novo Testamento, escrito em grego, grego aqui é o koiné, né? São 27 livros, desenvolvimento lógico e teológico dentro de um desdobramento histórico e progressivo da revelação já dada no Antigo Testamento. É aquilo que eu falei para os irmãos. Tudo aquilo que foi deixado no Novo Testamento tem como ponto de partida interpretativa, exegética, teológica, de leitura, de pesquisa, de fonte, o Antigo Testamento. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe. Passamos um pouquinho do horário, mas conseguimos finalizar a nossa aula. Então, a avaliação dos irmãos estará disponível na terça-feira para os irmãos estarem fazendo esta avaliação. Não deixem de fazer a avaliação, estudem a apostila ou o conteúdo que foi dado. Vou mandar a apostila em PDF com as 4 aulas lá no grupo para os irmãos, tá bom? Aquele irmão que quiser a apostila impressa, os irmãos me comuniquem no privado, que eu já faço a impressão para os irmãos, tá bom? E, como sempre, a prova será de alternativa, 3 alternativas, uma resposta correta apenas, é de caráter obrigatório a resposta, sendo ela certa ou errada, tá bom? Após o envio, que só é possível com todas as perguntas respondidas, tá bom? Após o envio, tira o print e manda para o professor, só para critério de convicção ou de certeza que a plataforma não estará errando, né? E, mais uma vez, eu aviso aos irmãos que o certificado só será entregue com a finalização de todas as provas, que a média de cada prova é 70. Tá ok, queridos? Deus abençoe. Alguma pergunta? Podemos finalizar? Podemos finalizar? Sim, Amém? irmão. Amém. Então, que Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Beijo no coração. Nos vemos na nossa próxima aula. Conversamos no grupo ou no privado, à medida que os irmãos tiverem necessidade de estar fazendo perguntas, querendo comentar alguma coisa. Lembra aos irmãos que sou um professor acessível, tá bom? Os irmãos podem nos procurar, tire suas dúvidas. Estamos aqui para ajudar a todos os irmãos, tá bom? Sugestões, críticas, estamos aqui para ajudar e para melhorar a cada dia. Então, que Deus abençoe e sempre a gente se despede dizendo Shalom, Adonai, Hulei, Traot. A paz do Senhor e até breve. Deus abençoe, queridos. Fique na paz de Cristo.